O livro foi lançado em 1995 e é de um autor chamado Bernhard Schlieffen. Esse cara aqui, ele é juiz de um tribunal de direito constitucional. Pode começar a passar, por sinal. De um tribunal de direito constitucional na Alemanha. Ele escreveu vários outros livros ligados ao direito e à ciência jurídica, evidentemente. Ele é professor de filosofia do direito, professor de direito na Universidade de Humboldt, na Alemanha. E é incrível, mas ele vem fazendo muito sucesso há mais de 20 anos por lançar essas obras. No Brasil chega apenas agora a popularidade dele. A Record já havia lançado o livro dele, mas o que um filme não faz, evidentemente, né? O filme deu destaque a um autor que era desconhecido no Brasil. Mas o Bernhard Schlieffen, ele é conhecido em mais de 39 países, há traduções dos livros dele em mais de 39 países, e ele é um grande escritor, porque ele consegue não apenas falar sobre o direito nas obras dele, como transpor os sentimentos, a culpa, a intelectualidade, a inteligência, tudo que as pessoas possuem na sua essência, nos livros e nas obras que ele compõe. Portanto, o que vocês têm em mãos é uma pequena ficha do filme, uma pequena ficha do livro e algumas questões que, após o meu pronunciamento, eu gostaria de debater com vocês relativas aos direitos humanos, sobremaneira ao direito internacional dos direitos humanos e as questões que ficam mais evidentes no filme que vocês assistiram. Lendo o livro, eu posso falar que vocês têm uma leitura fiel no filme, porque o que o Stephen Daldry, que é o diretor do filme, fez foi tentar ser o mais fiel possível a essa história que está aqui na minha frente. Então, o que eu posso dizer é que, apesar de alguns detalhes não se evidenciarem no filme, por exemplo, o analfabetismo da Hannah, que fica latente apenas da metade para o final, no livro é uma questão que já fica evidente logo no começo. Apesar de no filme algumas coisas não ficarem tão evidentes quanto ficam evidentes no livro do Bernhard Schlieffen, eu posso dizer que o filme é de fato uma leitura muito fiel ao livro. Portanto, vocês têm um material de substância e vocês têm um retrato muito fiel. Eu decidi dividir a apresentação em duas partes. A primeira parte, em que eu vou tentar elencar para vocês os aspectos técnicos do filme, por que o filme mereceu ser considerado um dos maiores filmes dos últimos tempos, as críticas que foram feitas à produção. Na segunda parte, eu vou tentar elencar a questão jurídica presente na produção, a questão relacionada aos direitos humanos, e assim nós vamos dar prosseguimento ao debate que se estampa nessa folha que vocês têm em mãos. De igual forma, vocês têm isso que se denomina fragmento introdutório. Essa é uma espécie de conclusão ao final da minha lição. E eu gostaria que vocês lessem e prestassem atenção para uma colocação que um professor faz nesse fragmento. Bom, por que O Leitor é um filme fantástico e por que O Leitor ele é considerado pela Academia de Cinema norte-americana como um dos maiores filmes dos últimos tempos? Apesar de ser um filme fantástico para mim, talvez para muitos aqui, as críticas foram imensas. E o que mais há na internet, por exemplo, são críticas ao filme. O começo do filme, as críticas começam por causa de outro filme chamado Batman, o Cavaleiro das Trevas. É incrível isso, mas Batman recebeu 8 indicações ao Oscar, indicações essas, na maioria, sobre parte técnica, e os fãs ficaram indignados, porque na principal categoria, que era o melhor filme, Batman não foi indicado. E, por sua vez, O Leitor foi indicado à categoria de melhor filme. As críticas começam aí, porque os fãs ficam indignados, duvidando da qualidade do Leitor, porquanto Batman tenha possivelmente se mostrado um filme melhor. Talvez não tenha sido um filme melhor, mas com uma bilheteria bem superior à do Leitor. A segunda grande crítica vem ao Stephen Daldry, que é o diretor do filme. O Stephen Daldry é um cara que está revolucionando a indústria norte-americana de cinema. Em 2001 ele lançou Billy Elliot, que é sobre o menino que dança balé. Ele concorreu
Oscar de melhor diretor, em 2001. Em 2004, o filme As Horas, baseado no livro do Michael Cunningham, também concorreu ao Oscar de melhor diretor. E por fim, agora, em 2008, a Academia, mais uma vez, agracia uma menção ao Stephen Daldry por O Leitor. Isso é uma coisa muito rara na Academia de Cinema norte-americana, porque em menos de 10 anos ele recebeu 13 indicações ao Oscar de melhor diretor. E isso é uma coisa que, evidentemente, gerou muitos ciúmes e muitos debates no círculo cinematográfico norte-americano. Mas, ao mesmo tempo, O Leitor é uma produção sui generis. Ele recebeu 5 indicações ao Oscar, Batman recebeu 8, mas não se trata de um filme norte-americano. O Leitor é um filme que não teve um único centavo patrocinado pela indústria cinematográfica americana. Foi patrocinado, sim, pelos fundos culturais da Alemanha. Quem financiou esse filme foi a Alemanha. E a grande questão aqui que se coloca é: por que a Alemanha possui interesse em financiar um filme desse tipo? As respostas mais possíveis ou cabíveis recaem sobre uma ideia, a de que é necessário nós darmos uma outra versão a uma história que vem sendo contada há anos e anos. Ou seja, o que nós vemos em matéria de nazismo? Nós vemos críticas ao que foi o nazismo, ao como os nazistas foram bárbaros, a toda uma ideologia construída em cima desse sistema totalitário. Em Leitor, você tem uma outra versão da história. Você tem uma versão entre culpa e inocência, você tem uma versão onde a ideologia dos vencedores da guerra ela é pregada, e sobre a intolerância foram julgados os criminosos de guerra, que talvez nem tenham sido criminosos, porque, e é o primeiro debate que se levanta, obedeciam às leis da época e às leis do período, leis de um sistema totalitário nazista. Portanto, quando eles foram julgados muitos anos depois, já não estavam mais sobre as leis do Estado nazista. Portanto, o que dava legitimidade para as cortes, os tribunais militares, como o Tribunal de Nuremberg, como o tribunal que vocês assistiram no filme, pudesse julgar essas pessoas que foram julgadas. Lembre-se, os nazistas estavam sob um regime de direito, um regime legal, um regime jurídico firmado. Eles não estavam desobedecendo nenhum tipo de preceito legal, muito embora aqui não deva se confundir as questões ligadas à moral. Uma coisa é você obedecer à lei da época, outra coisa é existir um sentimento na humanidade, moral, evidentemente, moralista, de que haja um sagrado dever de se conservar a vida humana.